Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é segunda-feira, 19 de outubro. Representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, levantam dados relacionados aos serviços desenvolvidos pelo TCE de Mato Grosso. As atividades tiveram início essa manhã, com reunião realizada na sala da presidência do TCE Mato Grossense. O trabalho consiste no levantamento de dados para avaliar o desenvolvimento dos Tribunais de Contas do Brasil. Eu reuni todos os Tribunais de Contas do Brasil, no sentido de fazer a medição de qualidade dos Tribunais de Contas. Então nós vamos analisar várias dimensões, 517 itens serão avaliados, instrumentos de avaliação, no sentido de observar, de fazer a medição dos instrumentos que são colocados no dia a dia, na atuação dos Tribunais de Contas, em seu desempenho constitucional de controle ao erário. O presidente do TCE de Mato Grosso avalia como importante a iniciativa, que aponta a possibilidade de melhorias. E essa visita deles é justamente para fazer essa avaliação dentro de critérios pré-estabelecidos pela Atricom, dentro de ideias normativas que foram aprovadas por todos os tribunais de contas, e nós tendo esse diagnóstico, nos dá, digamos, uma facilidade maior de poder definir o que nós queremos, como nós queremos fazer, para escolher em que lugar nós queremos estar. A proposta inicial deste trabalho foi lançada por representantes do próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso, período em que o conselheiro Antônio Joaquim presidiu a Atricom. O conselheiro Antônio Joaquim, quando presidente da Atricom, no período 2012-2013, instituiu esse programa que é chamado Qualidade e Celeridade dos Tribunais de Contas, é o QATC, e o conselheiro Valdeci Pascoal instituiu um projeto no âmbito desse programa, que é o Marco de Medição dos Tribunais de Contas. Ele mede o nosso desempenho, é uma autoavaliação feita pelos tribunais cujos resultados são certificados pela Atricom. A iniciativa cresceu e esse ano aumentou o número de tribunais de contas dispostos a serem analisados. Esse trabalho já foi realizado há uns 2 anos atrás, idealizado por alguns, inclusive, componentes do Tribunal de Contas do Mato Grosso, e que foi estabelecido em nível nacional, mas não com uma adesão de tantas cortes como agora. Agora, praticamente todas as cortes do Brasil aderiram a esse trabalho de fazer uma automedição e entregar essa medição à Atricom. Até quarta-feira, 3 membros da Atricom farão análise de 517 itens, que darão um panorama geral do desempenho do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Por exemplo, como que é feito o controle externo, como que são feitas as auditorias operacionais, como que atua as ouvidorias, como que atua as corregedorias. E, enfim, a concepção de departamento pessoal, como é que ele funciona, os processos, os projetos, a qualidade dos processos dos projetos e também, no caso, a tecnologia da informação utilizada, os instrumentos tecnológicos que são utilizados nesse controle externo dos Tribunais de Contas. A medida permite ainda uma troca de experiências, como explica o conselheiro Walter Albano. E o intercâmbio ocorre naturalmente. Alguém tem algo bom, um bom trabalho desenvolvido, ele já coloca à disposição de outro, seja um sistema tecnológico, seja um conhecimento técnico e vice-versa. Cada um tem sempre que ajudar o outro. A seguir, diretora do Instituto de Previdência Social de Sinop consulta TCE Mato Grossense. Uma torneira aberta gasta 20 litros de água por minuto. É só ficar de olho. Depois de usar, feche bem a torneira. Viu? Você pode fazer bonito. Tribunal de Contas de Mato Grosso. ISO 50001 pela eficiência energética. Você economiza água, o planeta agradece. TCE responde processo de consulta elaborado pela diretora do Instituto de Previdência Social de Sinop. A diretora executiva do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop, Previsinop, Cássia Ribeiro, encaminhou ao TCE um pedido de consulta sobre a divergência da Lei Municipal 937/2006 e a norma federal 8.203/1991, sobre o limite de idade para manter ou não pensionistas que atinjam maioridade de 18 anos.
Os autos foram encaminhados à consultoria técnica de acordo com o que dispõe o artigo 234 do Regimento Interno, a qual manifestou-se por meio do parecer 058/2015, no sentido de conhecer e responder à consulta nos seguintes termos. O RPPS deve assegurar por lei a pensão por morte de segurado, com o estabelecimento do rol de dependentes beneficiários, limitando-se aos dependentes constantes no rol definido para o RGPS, tendo em vista que o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo deve observar, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o RGPS. O relator do processo, o conselheiro substituto Moisés Maciel, analisou o questionamento e votou por acompanhar o posicionamento da consultoria técnica do TCE. Acolho o parecer ministerial e voto pelo conhecimento da presente consulta formulada pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop. E no mérito que seja respondida nos exatos termos do parecer da consultoria técnica, número 58/2015, ainda pela emissão de consolidação de entendimentos do verbete sugerido pela consultoria, nos seguintes termos: resolução de consulta, previdência, benefício, pensão por morte, dependente, filho não emancipado desse segurado do RPPS, previsão legal de maioridade previdenciária de 18 anos. O conselheiro ainda orientou que os municípios que aderirem à redução legal da maioridade previdenciária de 21 para 18 anos deve-se observar a segurança jurídica quanto ao direito obtido por filhos não emancipados sob norma legal anterior. Conselheiro Antônio Joaquim ministra a palestra em evento contra a corrupção. Acompanhe na reportagem. Quais as atribuições do Tribunal de Contas em relação à corrupção? Essa foi uma das abordagens da palestra ministrada pelo conselheiro Antônio Joaquim no 2º Seminário de Combate e Controle da Corrupção do Brasil, realizado pelo Grupo Gazeta de Comunicação em parceria com o Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP Cursos e Projetos. O conselheiro acredita que o combate à corrupção se constrói com a harmonia de várias instituições competentes. Cada instituição tem um papel. O Tribunal de Contas não é um órgão policial. Ele, diferente do Ministério Público, não abre ações. Então, nós produzimos, identificamos problemas e irregularidades e mandamos para o Ministério Público para que ele proponha ação e a polícia investigue. Por exemplo, o tribunal vai fiscalizar uma determinada licitação. Se ela está absolutamente legal, do ponto de vista das formalidades, nós temos que aprová-la, mas isso não significa que naquela licitação não possa haver problemas de corrupção, porque se o contratado, de alguma forma criminosa, que nós não temos acesso, nós não quebramos sigilo bancário, nós não temos esses instrumentos, cada instituição tem o seu. Então, se o agente passa recursos via outros países, contas secretas para o gestor, não cabe ao tribunal fazer isso. Quem tem que fazer é a polícia, é o Ministério Público. Para o superintendente do Grupo Gazeta, esse evento é uma forma de contribuir e discutir os assuntos que tanto impactam a sociedade. Nós buscamos o Tribunal de Contas, como outros órgãos, que têm esse papel importante de fiscalização, de controle, e são mecanismos que ajudam a coibir a corrupção e o desvio do dinheiro público. E o Tribunal de Contas prontamente atendeu, designou um dos seus conselheiros para ser palestrante, e eu acho que o TCE dá uma contribuição muito grande. Aliás, Mato Grosso tem dado um exemplo ao Brasil no combate à corrupção. Nunca se viu em um estado tantas pessoas e políticos investigados e presos como tem ocorrido em Mato Grosso. Foram cerca de 10 horas de discussão do tema, com palestras de especialistas no assunto. E nós ficamos por aqui. Para rever essa edição, acesse o portal do TCE de Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até amanhã!